Olá, nesse vídeo eu vou mostrar o pouco que eu consegui identificar da metodologia desse trader da XM que faz esses sinais. Ele é um árabe, Avlamis de Esportes. Ele tem mais de 20 anos, dá cursos e tal, e ele tem um método bem interessante. No caso aqui, vou dar uma olhada aqui, ó. Teve um vídeo que eu vi dele, que é Fibonacci Magic. Se você botar no YouTube esse nome aqui, você vai encontrar esse vídeo aqui. Então ele fala o que da estratégia? Ele acompanha o topos e fundos. Ele considera um topo ou um fundo, pelo menos um topo aqui tem que ter, depois que teve o branco, ter pelo menos dois pretos para ser considerado um topo, né? Se ter pelo menos dois candles de uma cor diferente, fundo, e na primeira falha, no caso aqui de uma tendência de queda de um fundo, já fazer uma projeção e, se ele ultrapassar essa resistência aqui do topo, fazer uma compra com esses objetivos aqui, o 161.8 e o 261.8. Então ele marca o topo e o fundo, e a perna que ainda está se formando é o que vai fazer parte dessa projeção. Então ele bota um alvo no primeiro ponto, quando chega lá faz uma parcial e fecha quando chega no outro ponto. Então aqui, ó, o suporte seria esse fundo aqui, eu pegaria a retração de Fibo, botaria o topo aqui e projetaria, e tem mais um nível aqui que mostra. Então tem esse daqui, no caso aqui, na tendência de baixa, na queda aqui, foram feitos topos e fundos, aqui falhou esse topo, e faz uma projeção, e entra nesse nível aqui, se ele conseguir romper esse fundo aqui. E é que dá para ver melhor, né? Os níveis aqui, ó. Primeiro nível, em 161.8, ele fecha 50% da posição, e aqui ele fecha o restante da posição. Ele também fala aqui é a mesma coisa aqui para cima, tendência de baixo, ó, fundo e topo. Ele também fala para não comer a cabeça nem o rabo do peixe. Então aqui, por exemplo, aqui, ó, aqui teve um fundo, teve o fundo mais baixo, aí aqui teve a falha do fundo, que é um ombro, cabeça, ombro, né? E então, no rompimento desse topo aqui, depois da falha do fundo, se conseguir romper o topo, o problema desse rompimento de topo é só em sombra, né? Às vezes ele faz aquela sombra, ativa a tua posição, que você botou uma ordem pendente ali, ele só ativa a tua ordem pendente e não sobe a desgraça. Mas aí, depois que ele rompeu o topo, esse topo aqui, ele abriria uma compra, pegaria toda essa parte boa aqui, e essa parte de cima aqui, assim que falhasse o fundo aqui, ele sairia, né? No caso aqui seria o rabo do peixe, aqui a cabeça do peixe. Só fica com o filé do peixe. Então, como exemplo aqui, eu peguei vamos ver aqui como ele buscou esses níveis aqui. Ele aqui, quando ele ainda não botou nem o take aqui, take 1, nem o take 2, nem o stop, nem a entrada. Todos esses níveis aqui vão estar aqui. São esses níveis aqui. Então aqui ele está esperando a correção, aguardar até essa correção, até esse nível aqui, e depois para continuar a vender. Aqui, ó, aqui embaixo ele bota a probabilidade do trader, se é médio, alta, baixa, alta, né? Então aqui, esses níveis aqui. Tá aqui. A primeira coisa que esses níveis aqui em verde que eu coloquei, eu vou tirar isso aqui para dar para ver melhor. Ó. São esses níveis em verde aqui.
no momento que ele fez esse sinal, estava aqui, mais ou menos. Ó, devia estar aqui. Então, ele não saberia que teve essa alta aqui. Níveis de Fibonacci que ele considera, que ele usa, né? São os níveis. Quais são os níveis de Fibonacci que ele usa? Ele usa, que ele considera importante, é o 23.6. Eu vou deixar aqui para quem não tiver marcado, marcar. Ó. Você pega aqui, bota no Fibo 0.236, aí bota na descrição aqui 23.6, e se você botar entre parênteses porcentagem e cifrão, ele bota o preço aqui ao lado. Esse nível aqui. Outro nível importante é o 0.382, que é o 382 aqui. O nível 50, o nível 61.8, o nível de 100. Esse nível aqui, o 161.8. Aqui como faz? Ó. Aqui do lado esquerdo do nível põe 1.618 e do lado põe o restante aqui. O nível de 2.618 e finalmente o nível de 423.6, que está aqui, ó. Você bota 4.236, que você vai ter essa parada aqui do lado. O que esse nível aqui de 361.8 foi eu que coloquei. Eu também gosto de ter ele aqui, com uma outra nível de resistência que eu considero importante. Por que esse nível aqui, esse terceiro nível aqui de cima? Esse terceiro nível aqui de cima é os 100% até o 261.8. Se eu pegar daqui, ó, e jogar para cá, a expansão disso aqui. 100% a expansão disso aqui. Estes são os níveis que ele usa. Um nível que eu considero muito bom, importante ter também, é o 78.6. Essa resistência é extremamente funcional. Aqui, ó, 0.786. Excelente essa resistência. Uma outra também que é respeitada é a de 886.0. É muito respeitada. Está aqui embaixo. Essa de 78.6 eu considero a mais importante. Geralmente, se o preço não ficar no 61.8, conseguir ir para 78.6, e a tendência não for forte o suficiente, daqui mesmo vai começar a descer. Tem que prestar atenção também que isso não é um valor absoluto, que, por exemplo, geralmente o fechamento respeita essa linha aqui. Mas se você você tem que botar um pouco acima aqui, porque muitas vezes dá sombra. A sombra chega, se eu quisesse proteger, botar meu stop aqui, ó, poderia vir uma sombra aqui e me estopar, ter chegado aqui perto. Tem que botar um pouco mais acima do nível, para evitar as sombras. Então, se eu vejo um topo e um fundo, aqui, vamos ver aqui. Vamos ver primeiro como ele fez aqui. Aqui, em H4, eu marquei esses níveis aqui, ó, que são 15,90, a resistência, e esses são os primeiros níveis aqui, ó, entre 1.15 e 1.1590. Então aqui, ó. Aqui está 1.15. Esse foi o suporte aqui, ó. Botou um pouco mais distante desse valor aqui, né? E a resistência foi aqui. Aqui em cima. Como ele conseguiu pegar essas três resistências aqui? Como ele identificou essas três resistências? Ele usou Fibonacci. Porque lembra que ele só viu até aqui?
Então ele botou aqui, ó, aqui, no topo e no fundo aqui, e bate certinho com as resistências que ele colocou. Depois ele só dá uma arredondada nos valores. E essas duas resistências aqui de baixo, ele pegou esse último fundo e esse último topo aqui, ó. Ele só tinha, o que ele conhecia era esse aqui, esse daqui ainda estava indefinido, tinha começado a descer e estava indefinido, então ele pegou, botou aqui e aqui, e pegou os outros dois níveis aqui de baixo, né? Então, muitas vezes ele pega isso, por exemplo aqui. Como eu vou saber a projeção que pode acontecer a partir daqui? O que ele pode subir? Eu pego essa perna aqui, com esse aqui, e vejo a projeção. Ó. É provável que vá até aqui, ou também até aqui. Mas além disso, a gente tem que saber também, olhando para trás no tempo, se tem doji, se tem topos que podem ser mais importantes que essas posições. O doji ele é muito importante, é um momento de indecisão, assim como os candles grandes assim, são muito importantes. Então aqui, esse nível de resistência aqui, você vê que coincidiu com essa média móvel aqui, e com esse fundo, e tem esse outro nível aqui, que a barreira mais próxima aqui seria essa média móvel aqui, né? Vamos ver aqui. Ó, aqui também tem um fundo, ó. Essa aqui é uma posição que eu considero muito importante também, ó. Eu colocaria essa resistência aqui. Por quê? Porque aqui tem um fundo, e muito próximo dele aqui tem um topo. Faz como se fosse um sanduíche perfeito aqui, ó. E ainda tem um número redondo aqui. Então esse nível aqui provavelmente vai ser uma resistência. O preço não vai direto no 261.8 aqui. Ele vai parar aqui. Então é interessante você, se eu não tivesse feito isso aqui, não tivesse botado no gráfico de linha, ia ser mais difícil eu ver isso aqui. Então eu procuro esse sanduíche aqui perfeito. Ó, tem outro sanduíche perfeito aqui embaixo. Aqui, ó. Tá vendo? Esse fundo, esse topo aqui é outro sanduíche perfeito. Isso também eu considero isso um nível forte de resistência. Então, a gente colocaria o objetivo aqui, nesse ponto, antes do 261.8. E também, no caso aqui não teve nenhum doji, né? Mas no caso aqui da H4, se a gente olhar aqui, recuar mais, vamos ver aqui, botar para o H1. O H1 aqui, teve um fundo aqui, não estou vendo nenhum doji, queria dar um exemplo de doji. Bem, não estou vendo nesse exemplo aqui nenhum desses. Mas então é isso, aqui ó, essas são as projeções, então ele verifica essas projeções, pode colocar uma ordem pendente, né? E de acordo com a resistência encontrada, ele faz o fechamento daquela posição e movimento do take profit. Aí vamos ver aqui, ó. Aguardar um retrocesso superior em direção ao nível de resistência, nesse nível de resistência aqui, 15,90, de forma a restabelecer a curta. Então aqui, 15,90, nesse sinal aqui, seria aqui, ó, em H4, como está numa tendência de baixa, ó, topo, fundo, topo, deu uma consolidada aqui, ele não achou que fosse subir tanto, mas subiu lá, foi buscar a média de 200. Aqui eu estou com uma média de 200, que é uma média de 200 simples, que eu também acho bom para se identificar também suporte e resistência. E ele também fala isso em um dos vídeos dele. Ele fala de uma média de 20 e uma média de 50. Exponencial. Mas no caso aqui eu gosto de usar média de 21 simples e de 55 simples. E de 200 simples também.
para ajudar a visualizar a tendência. Ó, a média de 200 ela marca a tendência maior, e no vídeo dele ele fala quando, por exemplo, tem um nível de Fibonacci e uma resistência está lá junto, perto dela, é uma confirmação, algo que reforce a força daquela resistência. Então vamos ver aqui, deixa eu ver aqui se tem mais uma coisa aqui interessante. Vamos ver no diário aqui, ó. Ele pegou esse topo, diário, ele pegou esse suporte e essa resistência e vai verificar os topos e fundos para ver a tendência de alta ou de baixa. A tendência está de baixa. É bom a gente não querer adivinhar o final da tendência. Se está caindo, a gente vende, né? Ó, esse topo e esse fundo. Então, como a gente vai... E a gente, no caso dele aqui, acha que vai continuar a cair. Caso aqui, ó, teve fundo, fundo, topo, não consegui fazer um fundo mais baixo. Aqui, nesse momento, está consolidado aqui, no diário. Então, como ele fez aqui, ele deve ter pego aqui o candle aqui mais baixo, com esse mais alto, e estipulou aqui os objetivos dele aqui. O objetivo deve ter sido aqui e aqui. Mas vamos ver se tem uma coisa que possa impedir, um doji, alguma coisa assim, que talvez mostre que não chegue a esse ponto. Aparentemente aqui tem um dojizão aqui, ó. Então aqui também seria um nível de cuidado, né? E também tem esse triângulo aqui, ó, formou uma triangulação aqui, então esse nível aqui é muito importante, ó. Então esse daqui para mim não seria o alvo, eu não contaria muito com esse alvo aqui. Vamos ver os alvos que ele escolheu. O take 1. Esse aqui seria meu take 1, né, que eu escolhi. Foi lá, ele só arredondou o número. E o take 2, eu estou fazendo isso aqui agora, não cheguei a ver não. Vamos ver aqui. Foi lá, ele considerou esses níveis aqui e desprezou esse nível de suporte aqui. Com esse doji bem grande aqui, aqui também teve uma triangulação. Você vê que o preço chegou aqui na triangulação, começou a subir aqui e parou aqui, mas não impediu, né? Agora vamos ver outras posições interessantes aqui. Aqui uma posição interessante. Aqui teve um fundo, ficou de lado aqui. Teve outro fundo, ficou de lado, teve outro fundo. Subiu um pouco, né? Teve outro fundo aqui, subiu e ele rompeu o topo anterior. Isso já é um sinal de fraqueza. Você vê que ele desceu aqui só um pouco, rompeu bastante aqui, e nesse momento que ele começou a triangular. Começou a triangular e quando chegou aqui, avançou aqui. Aí vamos ver aqui, ó. Se eu tivesse pego uma expansão, aqui tem um fundo e um topo, daqui até aqui. Aqui até esse fundo aqui. A gente teria pego aqui, ó, eu considerei essa perna aqui, foi aqui, nesse nível aqui teria chego, e nesse nível aqui também teria chego tranquilamente. Ele só passou um pouco aqui. Vamos ver aqui. Aqui, ó, o preço ele veio aqui, ó, fez isso, depois fez isso,
pegou o mais alto aqui, depois fez isso. Então, aqui é um topo e aqui é um fundo, né? Então, vou pegar aqui, ó, esse topo e esse fundo aqui mais alto. Também chegou mais ou menos ali. Vou botar aqui. Foi o que chegou mais exatamente ali, né? Aqui, ó. O 261.8. Aqui você vê que se eu tivesse pego essa perna aqui direto, não teria chegado no 261.8. Se tivesse pego essa perna direto aqui. Mas aqui, esse nível aqui chegou até o 68. Isso aqui ficaria muito confuso calcular um troço desse. Então, uma outra estimativa, ó, chegou no 61.8 aqui. Ó. Uma outra forma de ver isso aqui seria pegar, ó, essa perna aqui poderia ser muito bem uma perna 1, né? E essa aqui é uma perna 2. Começou a cair. Então, a gente podia usar Elliott aqui, ó. Aqui e aqui. Ali, ó. Certinho no 161.8 aqui. Mas, da outra forma, a gente já teria conseguido o nosso take aqui, né? E a partir daqui, teve essa expansão. Aqui, como aqui teve essa perna aqui, mais alta, e aqui triangulou. Então a gente vai tentar fazer uma expansão daqui, ó, desse topo para esse fundo. Aqui, ó, daqui, chegou exatamente aqui no 161.8, ele começou a consolidar e voltou a avançar aqui. Ele deu uma parada aqui, por causa desse fundo aqui, ó, dessa outra consolidação, e a tendência é alcançar o próximo topo, que vai exatamente em 261.8. Se o mercado continuar nas mesmas condições, deve chegar até esse nível, né? Então, você já pode ir fazendo seus experimentos. Você observa, aí você tem que observar quando foi que você tem que identificar um fundo ou um topo importante e identificar uma falha nele, né? Vamos ver aqui. Aí, se você não identifica, aqui estou em H1. Se você não identifica nada aqui, você pode ir para outro nível aqui, ó. Aqui teve um topo, um fundo. Se isso aqui parece ser um fundo duplo, né? Mas se esse topo aqui for superado, até onde pode ir? Aqui não tem como eu usar a expansão de Elliott, né? Então, eu uso a retração aqui, ó. Foi ali em 161.8. Consolidou aqui, consolidou aqui certinho, subiu um pouquinho e voltou a cair. Então, às vezes quando uma coisa não está, você não consegue visualizar bem, você pode variar entre H1 e H4 para ter outra perspectiva de fundo e topo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente vê esse fundo e esse topo aqui. Só tem que esse fundo aqui é um doji, né? Mas vamos ver lá com ele para ver como fica. Eu colocaria no candle mais forte ali. Aqui, ó, se tivesse marcado aqui, teria quase chegado no 261.8. Mas se eu tivesse considerado esse doji aqui, porque um doji é meio indeciso, né? Vamos botar aqui abaixo desse candle de força aqui, ó. Esse candle que é forte. Considerar o fundo a partir desse candle forte aqui. Você vê que ele foi certinho aqui, ó, na mosca.
Aqui eu já estou em H4. Então, aqui, isso infinitamente você pode ver vários exemplos desse tipo. Você vê aqui, ó, um fundo, um topo. Fundo e um topo. Aqui, ó, foi aqui em 161.8, teria alcançado esse take aqui e continuou até 261.8, teria alcançado esse outro take aqui. Certinho, não continuou até o 361.8 ou 423.6. Eu acho que esse tipo de análise é bem objetiva, né? Então, sempre que quando você vê um sinal tipo esse aqui, você pode buscar as projeções, ter uma ideia do que ele espera. E usar os dois, né? Tanto essas FIBO aqui, como aquela expansão lá. Esse foi só para dar uma ideia inicial, mas depois eu vou fazer um outro vídeo dando outros exemplos desse tipo. Falou!